Olá, querido irmão, querida irmã. Então, a finalidade desses 4 videozinhos é a gente retomar um pouquinho o mistério do Tríduo Pascal, a celebração mais importante da nossa fé. A finalidade da gente retomar para a gente bem se preparar para poder celebrar este mistério importante da nossa fé, que é o Tríduo Pascal. Então, no coração do ano litúrgico, a gente encontra o sagrado Tríduo do crucificado, sepultado e ressuscitado. Então, são as celebrações mais importantes da fé cristã, né? Porque fazemos memória direta da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que é um tríduo pascal? Né? Os liturgistas gostam de dizer que se trata de um domingo que virou 3 dias de festa. Em meados do século II, né, se tornou uma festa em memória da ressurreição que durava 3 dias. 3 dias. Né? E aí, vejam só, e do que nós fazemos memória? Nós fazemos memória da ceia, a última ceia de Cristo, fazemos memória da sua cruz, fazemos memória da sua sepultura e fazemos memória da sua Páscoa e ressurreição. Né? A ceia na quinta-feira santa, a cruz na sexta-feira santa, a sepultura no sábado santo de manhã e Páscoa e ressurreição sábado à noite e domingo de Páscoa. Então são celebrações densas e cheias de significado para a vida cristã. São dias em que as pessoas vêm à igreja, né? Então, é bom a gente ter ciência de que, do ponto de vista cristão, não se trata de feriado, se trata de dia santo, dia no qual a gente é convidado, realmente, por causa de nossa fé, a participar, pois, afinal de contas, celebra-se o mistério fundamental e principal de nossa fé. Ok? Então, neste primeiro vídeo, nós vamos tratar da Quinta-feira Santa, a Páscoa da Ceia do Senhor. Então, vejam só. Pela manhã, na Quinta-feira Santa, acontece a celebração do Crisma, onde se abençoa os olhos dos catecúmenos, dos enfermos e o óleo do Crisma, que serão utilizados pelos catecúmenos na Vigília Pascal, e se recorda as promessas presbiterais junto ao bispo. É a chamada Missa da Unidade. Normalmente se reza essa missa na catedral, todos os padres reunidos junto com o bispo, prometendo-lhe fidelidade no serviço ao reino. Então, nesta parte da manhã, se celebra também a instituição do sacramento da ordem, né? E a unidade de todo o clero em torno do seu bispo. Né? Então, nessa Santa Missa, então, conforme nós dizemos, o bispo abençoa os santos óleos, o óleo do crisma, o óleo do batismo e o óleo dos enfermos. Óleos esses que, inclusive, poderão ser utilizados na própria Vigília Pascal, se houver batismo e crisma de adultos nessa celebração. Né? Todos os padres da diocese normalmente estão reunidos em torno do bispo nessa celebração para mostrar a sua unidade, a unidade da igreja. E recorda-se também a instituição do sacramento da ordem, né? Ou seja, pois na tradição católica, Cristo, na interpretação católica, Cristo escolhe os apóstolos, os seus sucessores, como forma deles continuarem a sua presença sacramental no mundo. E aí é interessante porque a quaresma termina, portanto, nesse dia, né? Ou seja, se estende até a tarde da Quinta-feira Santa, onde se tem a celebração da Ceia do Senhor e com a qual se inicia o Sagrado Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Né? Então, na Quinta-feira Santa, à noite, termina-se a quaresma com a celebração da Ceia do Senhor. Né? E inicia-se o Sagrado Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus com a celebração da Quinta-feira Santa à noite. É interessante relembrar um fato que é válido para toda a Igreja Católica. Sempre quando é festa e solenidade, a contagem do dia se inicia com as vésperas do dia anterior. Então, 6 horas do dia anterior. Né? Então, por exemplo, por isso que se tem o costume de, por exemplo, no sábado, rezar a missa às 6 horas, como já se fosse missa de domingo, porque na liturgia já é domingo. Isso para toda a igreja. Né? Então, na verdade, quando nós estamos celebrando a Quinta-feira Santa à noite, nós já estamos celebrando a Sexta-feira Santa. É o mesmo mistério. Nós já estamos celebrando o mistério da cruz da Sexta-feira Santa, só que de uma forma diferente. Né? Note que, por exemplo, não há bênção final nas celebrações. A Quinta-feira Santa inicia-se como do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não tem bênção final. E tampouco a sexta-feira inicia-se com o sinal da cruz e tampouco tem bênção final. Por quê? Se trata de uma única celebração. Né? Dividida em 2 partes.
dividido em duas partes. Estamos celebrando o mesmo mistério, só que de forma diferente. A própria antífona do canto inicial da Quinta-feira Santa nos aponta o mistério que nós vamos celebrar. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição. Né? Se canta, esse inclusive é o canto que se canta, né? Essa é a noite da ceia pascal, a ceia em que nosso Cordeiro se imolou. Essa é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Esta é a ceia da nova aliança, aliança confirmada no sangue do Senhor. Né? Então veja que a própria antífona fala do mistério da cruz, muito embora esteja se celebrando a sexta-feira, e muito embora esteja se fazendo memória da última ceia de Cristo. Por quê? Porque na tradição católica, a celebração da Eucaristia é memória da paixão de Jesus. A tradição católica entende que na última ceia, Jesus antecipou sacramentalmente no pão e no vinho aquela entrega cruenta que ele faria na Sexta-feira Santa. Então, olha só que interessante do ponto de vista litúrgico perceber isso. Né? Inclusive, olha só, a oração do dia da Quinta-feira Santa é essa. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como um banquete de seu amor. Concedei-nos por mistério tão excesso, chegar à plenitude da caridade da vida. Então veja, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho, ao entregar-se à morte. Então é interessante que a entrega à morte acontece de fato de forma cruenta na sexta-feira, mas de forma incruenta no sacramento da Eucaristia instituído por Nosso Senhor. Então é interessante perceber como que a liturgia celebra esse mesmo mistério da paixão de Cristo, mas só que de duas formas. Sacramentalmente no pão e no vinho, e depois, de forma cruenta, fazendo memória do seu martírio na cruz. Então, essa ceia da Quinta-feira Santa, hoje, é memorial, profecia da oferta de Jesus na cruz. Né? Era a ceia que os hebreus faziam, né? Ou seja, os hebreus faziam a ceia de Páscoa como memória da libertação da escravidão do Egito. Jesus pegou esta mesma ceia e, pegando os sinais que se utilizavam na ceia pascal dos judeus, deu um novo sentido. O pão passa a ser o seu corpo e o vinho passa a ser o seu sangue. Então, a entrega de Jesus na ceia é a entrega de Jesus na cruz. É a mesma entrega. Então, por isso que a igreja sempre ensina que quando se celebra a Santa Missa, na Santa Missa, sacramentalmente se faz presente o mistério da paixão de Cristo. É como se misticamente nós nos colocássemos novamente no Calvário. É interessante que na celebração da quinta-feira não se lê o relato da instituição da Eucaristia, mas se lê o relato do lava-pés. O relato do lava-pés. Proclama-se uma leitura que João fez da ceia, que quer nos ensinar que a Eucaristia não é só a missa, mas é todo serviço a favor do outro. Então chama atenção para uma dimensão da ceia que os demais evangelistas não trataram. Paulo resgata a ceia trazendo um relato mais antigo. É a primeira leitura. A primeira leitura ou a segunda leitura. Um relato mais antigo da instituição da Eucaristia. Mas, no Evangelho, nós temos que esta ceia deve se transformar em serviço. Todos aqueles que participam da Santa Ceia de Jesus, todos aqueles que participam da Eucaristia, devem também colocar a sua vida a serviço dos outros por meio do lava-pés. Né? Então a liturgia, em seu ensinamento, traz essa dupla dimensão que não pode ser separada. Rito e serviço. E o centro dessa celebração é participar da ceia, comer e beber do pão e do cálice abençoados naquela Eucaristia, e não comungar de uma reserva eucarística. Né? Porque se faz, de fato, memória daquela última ceia de Jesus, então todos são convidados a comer e beber do mesmo pão e do mesmo cálice naquela ceia. Né? Inclusive, nessa celebração se consagra um tanto mais de Eucaristia, por quê? Porque no dia seguinte não se tem Santa Missa e todos deverão comer do pão consagrado no dia anterior. A missa, digamos assim, a celebração não termina, porque ao final da celebração, então, repassando, então se tem a liturgia da palavra, a homilia, o rito do lava-pés, a oração eucarística. Após a comunhão, o Santíssimo Sacramento é transladado para um lugar, para se fazer memória justamente da última agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, a vigília que se segue, um desdobramento da celebração, deve ser feita com todo capricho, mas sem ostentação de qualquer forma. Solene, porém sóbrio, sendo que a partir da meia-noite seja sem canto ou música em silêncio. Né? Então é muito interessante isso. A celebração inicia-se de forma bonita, alegre, festiva, porque celebra a instituição da Eucaristia,
mas depois, ao fim, a celebração se torna triste porque já se encaminha para o mistério, de fato, da paixão, do martírio, da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos e Mateus relatam o canto dos salmos ao serem da ceia. Então aqui pode ser uma dica a ser utilizada até meia-noite nessa adoração santíssima. Ou seja, o canto, a meditação dos salmos. Pode-se usar o Evangelho de João ligado à paixão ou retomar textos em que Jesus anuncia a paixão. Ao término da celebração, o altar fica desnudado. Por quê? Porque recorda que o noivo nos foi tirado. É um sinal de luto. É um sinal de luto. Então, por isso que ao final da celebração se tira o pano do altar, se tira a toalha do altar, porque recorda-se justamente a morte de Cristo. O noivo nos foi tirado. Então é interessante que nessa celebração, quais são os sinais sensíveis que nós temos para celebrar, que nos fazem memória daquilo que estamos celebrando? A princípio, a cor litúrgica branca, que é cor sempre de festa, solenidade. Canta-se o hino de louvor, pode-se bater sino, pode-se cantar glória, pode-se ter flores, porque num primeiro momento se faz memória da instituição da Eucaristia. Pão e vinho para todos, se for possível, comunhão das duas espécies, se for possível para todo mundo. Cerimônia do lava-pés. Eucaristia deve nos levar a lavar os pés uns dos outros, a colocar nossa vida a serviço uns dos outros, né? E dessa forma celebramos o mistério da última ceia. Nesse próximo vídeo nós vamos adentrar um pouquinho na liturgia da Sexta-feira Santa. Até lá!